Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da Palavra de Deus para a nossa meditação. Encontramos hoje no Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 7, e o versículo 16, está escrito assim: E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Nós estamos diante de um relato realizado por Jesus na oportunidade em que ele se dirigiu à cidade de Naim. Daquela cidade estava saindo um defunto, um filho único de sua mãe, que era viúva. Então, por aí já nós podemos perceber qual era a condição em que aquela turba, aquela multidão que estava saindo de Naim para levá-lo para o sepultamento, era dominado pela tristeza, pela insegurança, pelo medo, e aquela mãe chorava. Por quê? Já não tinha a companhia do esposo, era viúva. E agora o seu filho único que ela tinha também veio a falecer. Olhando para si, ela ficou agora desprovida, deslocada, sem um norte para seguir. E por esta condição, a dor da separação e a dor da sequência dos dias que ela teria agora que enfrentar sozinha, trazia-lhe tristeza, angústia, sofrimento, e as lágrimas se derramavam. Exatamente no momento em que eles estão saindo da cidade de Naim, Jesus está chegando com os seus discípulos, formando uma multidão. Então, uma multidão estava saindo da cidade e uma multidão estava chegando. Ora, havia agora a necessidade de uma multidão esperar pela outra. Certamente a que estava saindo, mas a multidão que estava chegando, ela tinha ali a presença de Jesus, que faz todo o sentido, tem todo o significado. Jesus para com a sua multidão e não permite que aquela multidão que está saindo continue, mas dá ordem que eles parem por um momento. E quando nós observamos aqui, quando eles estão perto da cidade, Jesus vê ali uma mulher chorando inconsolavelmente. O que é que Jesus faz? O que sempre fez e o que sempre continua a fazer. O Senhor Jesus moveu-se de íntima compaixão por esta mulher e disse a ela o seguinte: não chores. Aquela multidão que estava vindo com aquela mulher, triste, lamentando o ocorrido, quando ouve dos lábios de Jesus uma palavra, não chores, não sabemos o que tenha passado na mente daquelas pessoas e no coração. Mas uma coisa é certa, se até aquele momento ninguém conseguiu controlar o choro daquela mãe, uma única palavra de Jesus foi suficiente. Ele disse então, não chores. O texto não diz, mas a sequência da obra de Jesus, nós entendemos que os resultados são imediatos. Então, certamente, aquele choro se estancou e aquela mulher pôde agora ouvir com mais clareza as palavras de Jesus e dar atenção ao que Jesus fazia. Porque chorando ela não conseguiria estar atenta ao que Jesus dizia. Então, por isso, Jesus primeiro colocou a mulher sobre os seus cuidados, dizendo, não chores. E depois Jesus dirige-se, então, ao esquife. Os que levavam pararam. Jesus se volta para aquele jovem morto e diz, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Isto é uma passagem que todos nós conhecemos. E diz que o defunto assentou-se, começou a conversar com as pessoas,
como se nada tivesse acontecido com ele. E este ato de Jesus falar com aquele jovem e ele atender a voz de Jesus e voltar à vida, isto fez com que aquela mãe trocasse agora a tristeza, as lágrimas, a angústia, pela alegria, pelo regozijo, pelo prazer, pela gratidão. E não somente aquela mãe, mas todas aquelas pessoas que estavam acompanhando aquele enterro, eles pararam e, de um momento, como que sem entender como aquilo aconteceu, mas não podiam negar, porque eles estavam trazendo um morto e agora o morto estava vivo e falando. Então diz-nos a palavra que quando Jesus entregou aquele filho à sua mãe, vem o versículo que li e diz: e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta foi uma expressão natural daquele povo, em vista do que eles haviam presenciado. Então nós encontramos aqui que, a partir do momento em que Jesus manifestou o seu poder, como ele próprio já havia dito anteriormente a outras pessoas, eu sou a ressurreição e a vida, aqui Jesus estava demonstrando o poder da ressurreição. E quando isto aconteceu, a reação daquelas pessoas não foi outra, e não deveria ser também, a não ser unicamente diante de algo que eles viram acontecer diante dos seus olhos, abrir-lhe o coração e ser tomado pelo temor a Deus. E diz: e de todos se apoderou o temor. Então, observamos aqui que o temor de Deus, ele se manifesta em determinadas circunstâncias que acontecem. Circunstâncias estas que elas não estão no nosso controle, não são previsíveis. Por quê? Porque as ações de Deus, elas não são programadas. Elas são realizadas no momento em que o Senhor determina. E eu sempre digo que o tempo de Deus é Kairós, é o tempo da presença. Para nós é cronológico, nós ficamos marcando dias, meses, anos e minutos, horas, segundos, para as coisas acontecerem. Mas para Deus, as coisas é como que num estalar de dedos. Quando é o momento Kairós, a presença de Deus se manifesta, e quando a presença de Deus se manifesta, milagres, maravilhas começam a acontecer. E é exatamente isto que faz com que as pessoas entendam que aquela operação não é algo humano e previsível, mas é algo divino. É a parte de Deus manifestando o seu poder para socorrer a quem está necessitado naquele momento. Então, quando eles viram o milagre aconteceu, a vida voltou, a morte saiu e o jovem voltou a desfrutar vida, falando, conversando normalmente, como se nada houvesse acontecido, aquilo mexeu com as entranhas daquele povo e o temor de Deus veio sobre elas. E quando o temor de Deus veio sobre aquelas pessoas, eles não tiveram outra reação a não ser glorificar a Deus. Porque só Deus é digno de glória, de honra, de louvor, de poder, de majestade, de adoração. Então, nada mais natural, diante de uma manifestação do poder de Deus, quando o temor de Deus se apodera das pessoas, e estas pessoas são
conduzidas pelo poder de Deus a expressar diante deste Deus a sua admiração, a sua gratidão, e eles o fazem através da glorificação. Então diz que de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo, fazendo agora referência a Jesus, um grande profeta se levantou entre nós, e este profeta é verdadeiro, este profeta é poderoso em palavras e em obras. E à medida em que este profeta, Jesus, se manifestou, diz-nos a Escritura, Deus visitou o seu povo. Lembrando que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele veio como profeta. Ele exerceu o ministério profético. Porém, Jesus tem em si os três ministérios: o profético, o sacerdotal e o real. Ele realizou o ministério profético aqui na terra, assunto aos céus, está à direita de Deus Pai, onde intercede por nós, realizando atualmente o ministério sacerdotal, e chegará o tempo em que ele realizará o ministério real. Ele reinará eternamente sobre Jerusalém, sobre o seu povo. Então aqui encontramos que quando o milagre aconteceu, o temor de Deus tocou o coração daquelas pessoas e elas se dispuseram a glorificar a Deus e então reconheceram em Jesus o enviado por Deus. Então, quando nós olhamos algumas passagens nas Escrituras, quando o temor de Deus se manifestou, foi em razão de alguma coisa acontecida. Por exemplo, neste aqui, quando foi que manifestou o poder de Deus? Quando foi que o poder, o temor de Deus se apoderou de todas as pessoas? Quando o poder de Deus se manifestou, então o temor a Deus se estampou no coração daquelas pessoas, se apoderou delas. Quer dizer, o temor veio para o íntimo destas pessoas. E elas, temendo a Deus, glorificaram. Temer a Deus aqui não é ter medo. Este temor de Deus é algo que revela da profundidade de Deus, de natureza espiritual, pelo qual move o coração das pessoas a não fugir, mas a permanecer, no entanto, glorificando a Deus por tal feito. Então aqui aconteceu isto com este jovem, este filho único desta mãe viúva. Jesus ressuscitou ele diante de todos, o temor se apoderou, eles glorificaram a Deus. Quando nós vamos observar também em Atos, no capítulo 2 e o versículo 43, está escrito também assim. Vamos pontuar sobre o temor que se apoderou das pessoas. Em Atos, no capítulo 2, o versículo 43, está escrito assim: E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, observe aqui. O que foi que aconteceu? No dia de Pentecostes, em Jerusalém, Deus enviou o Espírito Santo, que revestiu aqueles que estavam aguardando no cenáculo, e depois de cheios do Espírito, guiados e usados pelo Espírito Santo, eles pregaram a palavra de Deus, as almas se compungiram, porque quando Pedro falou no dia de Pentecoste, no versículo 37 do capítulo 2 está escrito: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões e irmãos? O que foi isto? Já foi o temor de Deus começando a trabalhar no coração destas pessoas. Por meio de quê? Por meio da pregação da palavra de Deus.
Então, quando se pregou a palavra de Deus, o coração foi compungido, o temor se estabeleceu e estas pessoas entenderam a mensagem de Deus e que se esperava delas, e diz-nos que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Estas almas que se agregaram, que foram reunidas à igreja pelo próprio Deus, nelas estava atuando o temor de Deus. E aonde há temor é o melhor ambiente para que as operações de Deus se realizem. Então observe, em toda alma havia temor, e como resultado deste temor que foi gerado pela pregação da palavra de Deus, em toda alma havia temor e começaram a acontecer o quê? E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então começou a acontecer sinais, prodígios, maravilhas de toda a natureza. Por quê? Porque o temor a Deus, quando ele estabelece-se no coração humano, o temor é a plataforma por onde o poder de Deus se manifesta. Então, quando há temor no coração das pessoas, elas estão dispostas a receber a manifestação do poder e da presença de Deus. Então, a presença de Deus manifesta-se quando o temor vem. Então, nós podemos já saber uma coisa. Quando se estabelece o temor de Deus no coração das pessoas, significa que o tempo da presença de Deus ou da manifestação de Deus pelo seu poder está presente. Se não houver temor, não tem esta presença, esta manifestação. Então, quando há o temor, significa que o ambiente e a pessoa, o lugar, está preparado para que haja a manifestação da presença de Deus. E nesta manifestação ocorrerão fatos que não conseguem se explicar pela mente humana, que são sinais, que são prodígios, que são milagres, que são maravilhas. Coisas que não conseguem se explicar com a linguagem humana. Mas aceita-se pela fé, dado a veracidade destes fatos e a origem de onde eles vêm. Eles são realizados pelo poder de Deus. O poder de Deus. Então aqui vimos este caso na conversão daquelas almas no dia de Pentecostes. Quando vamos um pouquinho mais adiante, no capítulo 5, nós vamos encontrar um outro fato em que o temor de Deus vai manifestar-se. Observe, no capítulo 5, ele relata-nos que Barnabé tinha uma propriedade, vendeu, trouxe o valor, depositou aos apóstolos para distribuir entre os necessitados. Tinha lá um casal, Ananias e Safira, tinha lá uma propriedade, eles a venderam, porém negociaram entre si para dar parte do valor e não a totalidade, lembrando que eles não foram obrigados a vender, não foram obrigados a dar o valor total. O que ocorre é que eles fizeram uma coisa e apresentaram-se como sendo outra. E isto significa a mentira enrustida. O que ocorreu? Ananias e Safira venderam a propriedade, consertaram-se entre si para dar parte do valor, mas na certeza era de que aquele valor que ele estava levando representava o valor total do que eles tinham vendido. Quando ele chega na reunião dos irmãos, lá está Pedro, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. Então, veja o que acontece. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu a propriedade, reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos.
E Pedro então disse: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte da herdade? Observe agora, guardando-a, não ficava para ti? Não era seu dinheiro? E vendida, não estava em teu poder? Tudo normal. Por que formaste este desígnio em teu coração de inventar uma mentira? Então Pedro disse: não mentiste aos homens, mas a Deus. Ananias, quando ouviu estas palavras, caiu e expirou. Morreu na hora. Com este acontecimento, aquele povo que estava todo reunido ali, o que foi que aconteceu? No versículo 5. Versículo 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então veja, a mão de Deus manifestou-se em juízo diante de uma mentira que foi consertada entre Ananias e Safira. Eles se concordaram na mentira e foram fazer isso na presença de Deus. Deus não aceita isto. Deus reprova. E quando ele corrigiu e sentenciou Ananias e depois a sua mulher Safira, diz-nos que um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então, a presença de Deus manifestou-se ali, julgando Ananias e Safira. E neste ato, o temor de Deus se atuou na vida das pessoas. Um grande temor veio sobre todos eles. Não temor, mas reverência, sinceridade, fidelidade, falar a verdade e não se prestar a falar a mentira. Este é o segundo ponto, onde vemos a manifestação do temor de Deus. O terceiro ponto nós encontramos em Atos, no capítulo 9 e o versículo 31. Está escrito assim: assim, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Quando foi que aconteceu isto? Quando se deu a conversão de Saulo. Por quê? Saulo era um perturbador. Ele apavorava os crentes. E ele ia e foi a Damasco com este intuito. Ocorre que, naquele ímpeto que ele ia, Jesus o parou no meio do caminho, se revelou a ele. E a partir daí, aquele sofrimento, aquela perseguição ferrenha contra os cristãos cessou. Acontecendo isso, foi notório, o temor de Deus caiu no coração das pessoas. E aqui está dito, a partir de então, as igrejas em Judeia, Galiléia e Samaria agora desfrutavam de quê? De paz. Estavam desfrutando de paz, segurança. Eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então veja como o temor de Deus se manifesta em ocasiões que são significativas, que são marcantes na vida das pessoas. Então aqui observamos estes momentos em que aconteceu a manifestação do temor de Deus. Um outro caso, nós encontramos em Lucas, no capítulo 1 e o versículo 65, por ocasião do nascimento de João Batista. Está escrito assim: e veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e todas as montanhas da Judéia foram divulgados todas estas coisas. Então, observamos aqui, no dia do nascimento de João Batista, quando o seu pai, que tinha ficado mudo durante o tempo da gestação de João Batista, na ocasião do seu nascimento, o Senhor fez com que ele abrisse os lábios e dissesse o nome. Porque dizia o seguinte, o nome vai ser João, Isabel diz. Mas ninguém há na família com este nome.
Então Zacarias, pedindo uma tabuinha, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. Todos aqueles que o viram mudo, agora vendo-o falar, diz: e veio temor sobre todos os seus vizinhos. Então veja, o temor de Deus sempre está ligado a acontecimentos significativos que não têm explicações pela mente humana, mas são aceitos pela fé e despertam no nosso coração o tributo de glorificação e adoração a Deus. E isto reafirma a nossa convicção em ser leal, fiel, sincero, prudente e verdadeiro, para que o temor de Deus nunca se ausente do nosso coração. Porque onde houver o temor de Deus, com certeza a presença de Deus vai se manifestar, os sinais, os prodígios, as maravilhas e os milagres vão acontecer exatamente onde houver o temor do Senhor. Portanto, o versículo que li inicialmente, ele diz-nos assim: e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Você quer experimentar o poder de Deus? Você quer a presença de Deus operando na sua vida? Então há um caminho. É o caminho do temor ao Senhor. Então, quando o temor de Deus está estabelecido no nosso coração, há um caminho aberto para a manifestação do poder e da presença de Deus sobre a nossa vida. Então, pensa sobre isto, reflita sobre este ponto. O que é que está dominando o seu coração? Há quanto tempo faz que você não recebe a manifestação do poder e da presença de Deus na sua vida? Mas aqui está um caminho. Quando entrarmos por este caminho de reconhecer a Deus, o seu poder, a sua grandeza, e nos colocar na sua dependência, com lealdade, fidelidade, temor, obediência, esta presença vai manifestar-se na minha vida, na tua vida, na vida de cada um de nós. Então aqui está uma maneira que podemos nos apresentar diante do Senhor. Querendo Deus, amanhã retornaremos.